Amén. Amém. ¿Cuántos están gozosos? Quantos estão alegres? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quantos dizem glória a Deus? Aleluya. Aleluia. Juan capítulo 2. João capítulo 2. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Enquanto Jesus estava em Jerusalém na festa da Páscoa, ¿Querés? posso ler? João 2, versículos 23 a 25. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesús tenía muy claro Jesus tinha muito claro qué había en el corazón de los hombres. o que havia no coração dos homens. Aquí cuando Juan nos relata que al comienzo del ministerio de Jesús hizo muchos milagros, Aqui João relata que no começo do ministério de Jesus ele fez muitos milagres, pero los menciona en general. mas menciona de maneira geral. Juan explica por qué el Señor no se manifestó como el Mesías, João explica por que o Senhor não se manifestou como Messias, ni proclamó a qué venía, nem proclamou a que ele vinha, a pesar de que muchos creyeron. apesar de que muitos creram nele. Él simplemente Ele simplesmente conocía lo que había en el corazón de los hombres. conhecia o que havia no coração dos homens. Él conocía perfectamente lo que había en el corazón de los hombres. Ele conhecia perfeitamente o que havia no coração dos homens. Sabían que muchos, por estar en la fiesta de la Pascua, Sabia que muitos daqueles homens, por estarem na festa da Páscoa, Él iba a ser solamente una maravilla más, ia ser apenas uma maravilha a mais, que iba a durar 9 días, que ia durar 9 dias. que lo iban a seguir por los milagros. Mas eles iam o seguir pelos milagres. Pero apenas les hablara sobre la entrega, Mas apenas falava a eles sobre a entrega, sobre el sacrificio, sobre sacrifício, sobre negarse a sí mismo sobre negar-se a si mesmo y lo que eso significa seguirle, e o que significa seguir a ele, no iban a comprender que eles não, mesmo assim não iriam compreender. y lo iban a abandonar ahí mismo. E iam abandonar ele de qualquer forma. Porque el creer Porque o crer en el Señor no Senhor adquiere una dimensión espiritual adquire ou necessita uma dimensão espiritual que incluye una fe para salvación, que inclui a fé para a salvação, que va más allá de la comprensión mental, que vai bem além da compreensão mental, más allá del entusiasmo. mais além do entusiasmo. Creer es un verbo Crer é um verbo que habla de un acto de accionar. que fala de um ato de Accionar. fazer. Hacer. O sea, creer en el verbo bíblico Crer no verbo bíblico es adueñarse de algo é apoderar-se de algo y seguir haciéndolo siempre. e seguir fazendo isso sempre. No es el creer histórico, Não era um crer histórico, no es el creer en los hechos, não é um crer apenas nos atos, es creer en la verdad, el camino y la vida, é crer na verdade, no caminho e na vida, que no es una cosa, que não é uma coisa, sino que es una persona. mas é uma pessoa. Es un creer que incluye una fe que transforma en confianza, que se transforma en confianza É um crer que inclui uma fé que se transforma em confiança y que me permite apropiarme de la verdad, e que me permite tomar posse da verdade, transitar el camino de la vida en Cristo transitar o caminho da vida com Cristo y seguir haciéndolo, e seguir fazendo, y seguir haciéndolo, e seguir fazendo, y seguir haciéndolo e seguir fazendo sin parar. sem parar. Amén. Amém. 98 veces aparece la palabra creer 98 vezes aparece a palavra crer en la Biblia na Bíblia. y 2 veces en este pasaje en este libro de Juan, 2 veces la palabra fe. E nesse livro de João, 2 vezes aparece a palavra fé. Y la fe humana natural puede ser entendida tanto por los creyentes como por los incrédulos.
E a fé humana, natural, pode ser entendida tanto pelos que creem, como nós, em Jesus, quanto pelos outros, incrédulos. Y esto se debe a que la gente tiene fe en las cosas naturales, Isso porque as pessoas têm fé nas coisas naturais, producto de las experiencias adquiridas a través de los 5 sentidos. por conta das experiências que nós temos pelos 5 sentidos. Esta fe implica confianza puesta en algo o en alguien que podemos ver, oír o tocar. Essa fé implica em confiança em alguém ou alguma coisa que nós podemos ver, ouvir, tocar. Es ver para creer. É ver para crer. En cambio, la verdadera fe Ao contrário, a verdadeira fé es la que viene de Dios, é a que vem de Deus, ya que es sobrenatural já que ela é sobrenatural y trasciende los sentidos naturales. e transcende os sentidos naturais. Puedo creer intelectualmente, Posso crer intelectualmente, puedo creer y seguir con mi verdad, posso crer e seguir com a minha verdade, puedo creer y ser simplemente un religioso. posso crer e ser simplesmente um religioso, En definitiva, no estoy en la verdad. mas de fato não estou na verdade. Así que Jesús nunca quiso seguidores que no supiesen con claridad Assim que Jesus nunca quis seguidores que não conhecessem Ele com clareza y que acepten sin titubeos lo que implica seguirlo. e que entendam o que implica seguir a Jesus, o compromisso que significa isso. El ejemplo puede ser Lucas 9, O exemplo pode ser Lucas 9, donde ahí hay 3 personas que quieren seguir a Jesús onde havia ali 3 pessoas que queriam seguir a Jesus. y muy entusiastamente le dicen que lo van a seguir a todo lugar. E com muito entusiasmo dizem a ele, nós vamos seguir por todo lugar. ¿Y quién no quiere tener un entusiasta en la congregación? E quem é que não quer ter um entusiasta na congregação? Un hermano aleluya, Um irmão, aleluia. y siempre aleluya, Sempre diz y aleluia. gloria a Dios. Glória a Deus. Pero el entusiasmo es una emoción. Mas o entusiasmo é uma emoção. Un día está, Um dia está, otro día no está. outro não está. Otro día está contento Um dia está Alegre. contente, alegre, y otro día está desanimado. outro dia está desanimado. Y ahí estaban otros más. Había también aquellos que querían servir a Jesús y seguirle. Havia outras pessoas que também queriam seguir a Jesus e servir-lhe. Y Jesús le dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. E Jesus disse para eles, olha, eu não tenho nem onde recostar a cabeça. Y ahí aparece la motivación. E aí aparece a motivação. No había comodidad para el servicio. Não havia comodidade para o serviço. Y están los voluntarios E até os voluntários que le dicen a Jesús que lo van a seguir, pero que antes tiene que ir a su casa que queriam seguir a Jesus, mas antes tinham que ir na sua casa y tiene que ver qué pasa con la familia para ver o que estava passando com a família, y enterrar a su padre. ver o seu pai. Y ese es un voluntario. Esse é um voluntário. Tiene su propia agenda. Tem a sua própria agenda. Entonces sirve Serve ao Senhor, siempre y cuando no tenga otras cosas que hacer antes. desde que não tenha outras coisas para fazer antes. O sea, Jesús está en un segundo plano. Ou seja, Jesus está no segundo plano. Jesús conoce el corazón de las personas. Jesus conhece o coração das Conoce pessoas. nuestro corazón. Conhece o nosso coração. También sabe el potencial que ha puesto en cada uno Dios. Também sabe o potencial que Ele colocou em cada um de nós. Y también sabe cuando estamos desperdiciando ese potencial. E sabe também quando nós estamos desperdiçando esse potencial. Así que creer Assim que es crer algo muy importante. é algo muito importante. Es algo en lo que nos tenemos que adueñar É alguma coisa que nós temos que tomar posse y no dejar de hacerlo. e não Amém. deixar de fazer. Amém? Así que Jesús nunca utilizó la popularidad ni los milagros para ser prosélitos. Assim que Jesus nunca usou a sua popularidade e os milagres para fazer prosélitos, seguidores. Siempre se negó a pedir a las personas que le sigan sin que antes supieran lo que significaba hacerlo. Sempre se negou a dizer às pessoas que o seguissem sem que antes elas soubessem o que necessitavam fazer. Jesús sabía que la naturaleza humana está hambrienta de sensaciones. Jesus sabia que a natureza humana é cheia de sensações. En los momentos de emociones creemos estar sabiendo, E no momento de emoções, creemos estar bien sabiendo. temos que estar bem, sabendo de tudo que o Senhor quer. Y luego frente a la realidad muchos retrocedemos. E diante da realidade, das situações da vida real, muitos retrocedem. Él prefería un grupo más reducido de personas Ele preferia um grupo mais reduzido de pessoas
que tuviesen fe en lo que él era y hacía. que tivessem fé no que ele era e fazia, Sus compañeros de fe, seus companheiros de fé, hombres y mujeres de fe. homens e mulheres de fé. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay aquí? Quantos homens e mulheres de fé tem? Gloria a Dios. Glória a Deus. Mantengan la mano levantada. Fiquem com a mão levantada. Si no lo hacen con fe, el Señor se las corta. Se vocês não fazem com fé, o Senhor corta. Muchos al ver las señales creyeron en él. Muitos, ao ver os sinais, creram nele. Juan, en su evangelio, cuando se refiere a los milagros, los llama señales. João, no seu evangelho, quando ele se refere aos milagres, ele chama de sinais. Él nunca los llama milagros, muy pocas veces. Poucas vezes ele chama milagre. Y esto es importante, Isso é importante, porque en el Nuevo Testamento utiliza 3 palabras diferentes para referirse a las obras poderosas de Dios. porque o Novo Testamento usa 3 palavras diferentes para se referir às obras poderosas de Deus. Una de ellas es teras, Uma delas é teras. teras. Esse eu não vou traduzir porque é do grego. Significa una cosa maravillosa, Significa uma coisa maravilhosa, sorprendente, surpreendente, apabullante. grande, enorme. Es una palabra sin ningún significado moral. É uma palavra sem nenhum significado moral. Puede abarcar lo oculto, Pode incluir o culto, lo mágico. o oculto, perdão, o mágico. Eso es teras, Isso é teras, algo que asombra a la gente. algo que deixa as pessoas assombradas. La otra palabra es dunamis, A outra palavra é dunamis, significa poder. significa poder. La palabra dinamita A palavra dinamite proviene de dunamis. vem de dunamis Se le puede usar en forma indistinta e pode ser usada de diversas formas para designar cualquier poder fuera de lo común. para descrever qualquer poder fora do comum, fora do normal. Siempre significa un poder que hace cosas Sempre significa um poder que faz coisas o que las modifica. ou que modifica as coisas. Y muchas veces aparece combinada con teras. E muitas vezes aparece combinada com a outra palavra que é teras. Pero Juan utiliza semillón. Mas João utiliza semillon. Semillón. La palabra semillón es la que utiliza Juan, É a que utiliza João, que quiere decir señal. que quer dizer sinal. Para Juan un milagro no era un suceso sorprendente, Para João, um milagre não era apenas uma coisa surpreendente. no era un simple hecho de poder, Não era simplesmente um ato de poder, era una señal. mas era um sinal. La señal dice algo de la persona sobre quien la hace. O sinal fala algo da pessoa que faz o sinal. Revela algo sobre su carácter, Fala sobre o seu caráter, revela algo sobre o caráter descubre su naturaleza. e demonstra a sua natureza. Es una acción de la gracia de Dios que podemos comprender mejor. É uma ação da graça de Deus que nos faz compreender melhor. El Evangelio de Juan nos relata la historia de Jesús, O Evangelho de João no relata la não historia, relata a história de Jesus. no se detiene en los acontecimientos externos, Não se detém nos acontecimentos externos. nos muestra un Jesús interno, Mostra o interno de Jesus, lo que eran las señales, que eram os sinais. muestran a Jesús en su carácter. Mostra Jesus e o seu caráter. Juan no habla de lo que acontecía en las multitudes. João não fala daquilo que acontecia nas multidões. Juan habla de lo que acontecía con los individuos que se encontraban con Jesús. João fala daquilo que acontecia nos indivíduos que se encontravam com Jesus. Juan comprendía que los milagros de Jesús decían a las personas algo sobre la naturaleza del carácter de Dios. João compreendia que os milagres diziam às pessoas algo sobre a natureza e o caráter de Jesus. El poder de curar a los enfermos, O poder de curar os enfermos, de dar de comer a los hambrientos, de dar de comer a quem está faminto, de consolar a los que sufren, de consolar os que sofrem. es y era la prueba de que Dios se preocupa y se preocupaba por las penas y las necesidades, los dolores de las personas. E essa era a prova de que Deus se preocupava com as necessidades e as dores das pessoas. Juan nos revela que los milagros son señales del amor de Dios.
João revela que os milagres são sinais do amor de Deus, maravillas que nos deslumbran y conmueven, maravilhas que nos deslumbram e comovem. un poder efectivo que puede arreglar un cuerpo destrozado, una mente perturbada, un corazón herido. Poder efetivo que pode curar um corpo destroçado, uma mente perturbada, um coração ferido, Y salvar un matrimonio. salvar matrimônios. Alguien dijo, Uma pessoa disse: podés no creer que Jesús transformó el agua en vino, podemos crer que Jesus transformou a água em vinho, pero Jesús en mi hogar transformó el vino en agua mas Jesus no meu lar transformou vinho em água y la cerveza en muebles. e a cerveja em Muebles. Muebles. móveis. Assim, entende? Era Quer dizer, una- o que se gastava em cerveja se gasta em coisas da casa. É isso. Juan capítulo 3. Sim. João capítulo 3, de 1 a 13. É isso? Amén. João 3, de 1 a 13. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é o Senhor e Mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falam sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Nicodemo reconoce las señales, Nicodemos reconhece os sinais, pero su mente académica no lo deja experimentar lo espiritual. mas a sua mente acadêmica não deixa que ele experimente o que é espiritual. Jesús le dice, podés no entender el viento, pero sí ver sus efectos, Não pode entender o vento sem ver os seus efeitos. ver lo que hace un huracán. O que, por exemplo, o que faz um furacão. Puedes no entender cómo obra el espíritu, Pode não entender como trabalha o Espírito, pero puedes ver lo que obró en una vida. mas pode ver o que ele fez numa vida. No es algo académico o teórico, Não é algo acadêmico ou teórico. es un hecho, es una señal. É um ato, é um sinal. Es el obrar del amor de Dios. É o trabalho, a obra do amor de Deus. Así que Jesús trató con ejemplos cotidianos para explicarle a Nicodemo. Então Jesus usou exemplos cotidianos para explicar isso para Nicodemos. Le dijo, si no entiendes lo sencillo, Se tu não entende aquilo que é simples, ¿cómo vas a entender las obras espirituales? como vai entender as obras espirituais? Si les he hablado cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Se eu falei das coisas terrenas e tu não creste, como vocês crerão se eu falar das celestiais? Jesús advierte algo muy importante. Jesus ali trouxe uma coisa muito importante. Es fácil sentarse a debatir, É fácil sentarse a debatir, sentar-se a debater, discutir sobre la palabra. discutir sobre a palavra. Es fácil discutir la verdad intelectual del cristianismo, É fácil discutir as verdades intelectuais do cristianismo, pero lo esencial mas o essencial es experimentar el poder del cristianismo. é experimentar o poder do cristianismo. É. Así que la vida que nos da Cristo no es para debatir, Então, a vida que Cristo nos dá não é para debater, es para experimentarla. é para experimentar. Mientras profundizamos el conocimiento de su voluntad, Enquanto nos aprofundamos no conhecimento da sua vontade, la vamos experimentando. vamos experimentando essa vontade. Tuve una experiencia hace unos meses atrás, Eu tive uma experiência alguns meses atrás, estando en un encuentro de jóvenes.
estava num encontro de jovens y ellos estaban debatiendo la palabra e eles estavam ali debatendo a palavra y no se ponían de acuerdo. e não se conseguiam entrar em acordo. Entonces, cuando me dieron para intervenir, simplemente les dije que la palabra no es para debatirla, sino para creerla. Então, quando eles me pediram para intervir naquilo, eu disse, olha, a palavra não é para se debater, é simplesmente para crer nela. Pero no pueden creerla Mas vocês não podem crer nela si su mente no está renovada. se a sua mente não está renovada. La están debatiendo a nivel de lo natural. Vocês estão debatendo a palavra no nível natural. Así que en Lucas 11:30 Então, Lucas 11:30 diz o seguinte, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Así que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas. Jonas foi um sinal para os ninivitas. Nosotros necesitamos la experiencia viva del poder de Dios en nuestras vidas. Nós necessitamos a experiência viva do poder de Deus sobre a nossa vida. Porque al igual que el Señor, somos señales para esta generación. Porque assim como o Senhor, nós também somos sinais para esta geração. Somos cartas abiertas para ser leídas. Somos cartas abertas para ser lidas. El carácter de Cristo tiene que estar transformado en nuestro corazón. O caráter de Cristo tem que estar transformando o nosso coração. Nosotros tenemos que ser permeados por el Espíritu Santo. Nós temos que ser permeados pelo Espírito Santo. Por la fe, hemos recibido salvación cuando creímos en nuestro corazón Pela fé nós recebemos salvação quando cremos no nosso coração. y lo expresamos con nuestros labios. E expressamos isso com os nossos lábios. Pero después, 2 capítulos más adelante, Pablo nos dice que nos renovemos en el espíritu de la mente. Mas depois, alguns capítulos adiante, em Romanos, Paulo diz que nós precisamos renovar nossa mente. Porque somos salvos, pero necesitamos sacar el mundo que está en nosotros, sacar el razonamiento y los análisis humanos para que el Señor, por su palabra, pueda poner de su mente en nosotros. Porque somos salvos, mas precisamos tirar da nossa mente aquilo que é mundano, aquilo que é do mundo, Amém. para que o Senhor possa pôr do seu Espírito e da sua mente em nós. En Isaías 8:18 Em Isaías, capítulo 8, 18, dice: He aquí yo y los hijos del Señor, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. dice que aquí los hijos que el Señor me ha dado estamos por señales y prodigios. Ele diz aqui os filhos que o Senhor me deu, que são sinais e prodígios. Así que como Jesús le dijo a Nicodemo: no te maravilles que te dije que es necesario que nazca de nuevo. Assim como Jesus disse para Nicodemos, não te maravilhes de eu te dizer, é preciso nascer de novo. Nosotros necesitamos no solamente tener esa experiencia, sino llevar a cada uno de los que predicamos a esa experiencia. E nós precisamos não somente ter essa experiência do nascer de novo, mas levar para cada um que nós pregamos a mesma experiência. A través del nuevo nacimiento por el Espíritu somos restaurados Através do novo nascimento pelo Espírito, nós somos restaurados a nuestro propósito original. a nosso propósito original. El propósito que fluye de forma natural de nuestra identidad y relación con Dios. O propósito que flui de forma natural de nossa identidade e relação com Deus. Y somos restaurados. E somos restaurados. Porque somos hechura suya, Porque somos feitura sua, hechura de Dios, feitura de Deus, creados en Cristo Jesús, criados em Cristo Jesus, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, para fazer as boas obras que Deus preparou de antemão, para que anduviéramos en ellas. para que andássemos nelas. Las obras no nos pueden salvar, pero sin el fruto de las buenas obras en nuestras vidas, carecemos de la evidencia que nos identifica como nuevas criaturas en Cristo. Que nos identifica como novas criaturas em Cristo. Así como la naturaleza de Dios se revela en lo que hace, Assim como a natureza de Deus se revela no que Ele faz,
la evidencia de que somos transformados a su semejanza A evidência de que nós somos transformados à sua semelhança es que revelemos su naturaleza en lo que hacemos. é que revelemos a natureza dele naquilo que nós fazemos. Es fácil hacer lo humanamente posible y decir que son buenas obras, É fácil fazer aquilo que é humanamente possível e dizer isso são boas obras, porque nos gratifica dar de comer a los pobres, porque nos gratifica dar de comer aos pobres, vestir a los desnudos, vestir aquele que precisa de roupa, visitar a los que están en necesidad. visitar os que estão em necessidade. Y todo esto está muy bien. E tudo isso está bem. Son actos de bondad, São atos de bondade. son actos de vidas que ya no son egoístas, São atos de pessoas que não são egoístas. sanas expresiones cristianas. São expressões cristãs. Pero las buenas obras de Jesús fueron sobrenaturales. Mas as boas obras de Jesus foi no sobrenatural. Al enfermo lo sanó, Ele curou o que estava doente, al oprimido lo liberó, ele liberou o que estava oprimido, al ciego le dio vista. ele deu vista aos cegos. El término buenas obras Termos boas obras describe los milagros, descreve os milagres, señales, sinais, maravillas maravilhas que realizaba Jesús. que realizava Jesus. Así que el Evangelio de Juan nos hace ver Assim, o que João nos faz ver, las buenas obras. Nos dice que no solo revelan a Jesús como ungido, e ele diz que essas boas obras não só revelam a Jesus como ungido, como Messias, como el Cristo, como é Cristo, sino también revelan la naturaleza específica de su relación con el Padre. mas também revelam a natureza específica da relação do Senhor com o Pai, Como lo explica Juan en el capítulo 14, como explica João no capítulo 14, del 8 al 14. 14, del 8 al 14. João 14, de 8 a 14. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amén. Amém. Las señales y los prodigios son el resultado de la fe en Cristo Os sinais e prodígios são resultados da fé em Cristo, y no viceversa. e não o contrário, não vice-versa. Porque la fe honra a Dios A fé é Deus que faz, y Dios honra la fe. e Deus honra a fé. O sea que la fe le da gloria a Dios A fé dá glória a Deus, y esa gloria vuelve e essa glória volta, para que la iglesia muestre la naturaleza del amor de Dios. para que a igreja mostre a natureza do amor de Deus. La fe en la palabra A fé na palavra honra a Dios honra a Deus, y Dios honra nuestra fe. e Deus honra a nossa fé. Así que como iglesia Assim, como igreja, nosotros tenemos que procurar nós temos que procurar aumentar la fe aumentar a fé a través de las obras maravillosas que Dios tiene preparadas de antemano. através das obras maravilhosas que Deus tem preparado de antemão. Y esas obras maravillosas E essas obras maravilhosas comienzan cuando proclamamos el Evangelio, começam quando proclamamos o Evangelho, cuando el Evangelio del Reino comienza a correr con libertad, quando o Evangelho do Reino começa a fluir com liberdade, porque en la evangelización porque na evangelização es cuando se producen los hechos milagrosos de Dios. é onde se produzem os atos milagrosos de Deus. Cuando una congregación tiene victoria,
Quando uma congregação tem vitória, cuando una congregación está asaltando agresivamente las trincheras de Satanás, quando uma congregação está indo agressivamente contra as portas de Satanás, contra as trincheiras do inimigo, y arrebatándole lo que no le pertenece, e tirando aqueles que não pertencem a ele, en esa congregación cae un manto de gozo nessa congregação cai um manto de alegria. y hay un cambio hasta en la alabanza. E há uma mudança até mesmo no louvor. No solamente porque hay una adoración en el Espíritu, Não somente porque é uma adoração no Espírito, sino porque hay una alabanza de victoria que irrumpe en el mundo espiritual. mas porque é um louvor, um louvor de vitória que rompe o mundo espiritual. Porque la alabanza de guerra, Porque o louvor de guerra, la alabanza que proclama la victoria de o Cristo, louvor que proclama a vitória de Cristo, la alabanza que celebra, o louvor que celebra, es proporcional é proporcional al nivel de evangelización o nível de evangelização que tiene cada congregación, que tem cada congregação. que no tiene que ver con una linda reunión, Que não tem que ver com uma linda reunião. tiene que ver con corazones que estallan de alegría por lo que están produciendo el Señor, por las señales que están apareciendo en el seno del cuerpo de Cristo. Mas tem que ver com corações que estão alegres por ver os sinais de Deus e as coisas que estão acontecendo no meio da igreja de Cristo. Somos señales, Nós somos sinais. somos señales, Nós somos sinais. somos señales para el mundo, Somos sinais para o mundo. somos el instrumento también de las señales que vienen del cielo para que muchos sean sacados del engaño, de la mentira, de la esclavitud y de la enfermedad. Somos instrumentos dos sinais que vêm dos céus para que muitos sejam tirados do engano e da doença e tudo mais. ¿Cuántos lo creen? Quantos creem nisso? Amém. ¿Cuántos están predicando a Cristo? Quantos estão pregando a Cristo? Hay que predicarlo con poder. Precisamos pregar a Ele com poder. Hay que avanzar en lo imposible. Temos que avançar no impossível. Lo posible lo podemos hacer. O possível nós podemos fazer. Podemos ayudar. Podemos ajudar as pessoas. Podemos completar las necesidades de las personas. Podemos atender as necessidades das pessoas. Pero lo profundo que necesita cada vida Mas o profundo que cada vida precisa tiene que ser revelado por el Espíritu. tem que ser revelado pelo Espírito. Y para eso tenemos que movernos en el Espíritu. E para isso nós precisamos nos mover no Espírito. Tenemos que animarnos a orar por la gente, Temos que nos animar a orar com as pessoas, a profetizarles, a profetizar sobre eles, a tomar autoridad sobre lo que los oprime. a tomar autoridade sobre aquilo que os oprime. Y vamos a empezar a ver señales del amor de Dios. E vamos começar a ver sinais do amor de Deus. ¿Cuántos están necesitando en esta tarde que el Señor les toque? Quantos estão necessitando nessa tarde que o Senhor toque você? ¿Cuántos están queriendo un renuevo espiritual? Quantos querem um renovo espiritual? Vamos a orar entonces. Então vamos orar. Pónganse de pie, por favor. Y aquellos que tengan realmente una necesidad, una carga, un querer, un renuevo, vengan adelante. Vamos a orar. E aqueles que têm realmente uma carga por um renovo, vem à frente, vamos orar. Señor, tú conoces Senhor, Tu conheces cada corazón. cada coração. Hemos estado mirando tu palabra, Nós estamos olhando a Tua palavra, que tú conoces el corazón de las personas. que diz que Tu conheces o coração das pessoas. Y aquí hay distintas necesidades. E aqui há necessidades distintas. Hay enfermedades, Tem doenças, hay necesidad de respuestas, tem necessidade de respostas, hay situaciones personales, há situações pessoais, hay dolores, há dores. hay familias que están necesitando de ti. Existem famílias que estão necessitando de Ti. Así que Espíritu Santo, muévete ahora. Agora, Espírito Santo, te move agora. Comienza a obrar. Começa a orar, irmão. Começa a orar. Toca las vidas, Señor. Aleluia.